Alexandre, mestre do carbono e do sal. Borges Pita, professor fenomenal. Clica o próximo slide, muda a reação. Na estrada da química é pura combustão. Fala galera, e agora nós estamos aqui para falar dessa matéria que chama-se geometria molecular. Na verdade, essa matéria ela faz parte de uma grande tríade da química, por isso que essa tríade não tem como não cair no Enem ou no seriado, no vestibular. Sempre cai, você pode ter certeza. Uma dessas três matérias vão cair, né? E se cair a última dessa tríade, ela vai depender das outras. Primeira parte da tríade é geometria molecular. Porém, não tem como eu entender geometria molecular se eu não entendi ligações químicas. E ligações químicas também tem nesse canal do YouTube, no meu canal do YouTube. A segunda parte da tríade chama-se polaridade molecular. Só que a polaridade molecular ela depende da geometria molecular. Se eu não entendi geometria, eu não vou entender polaridade. Se eu não sei ligações químicas, eu não vou entender geometria, eu não vou entender polaridade. E a terceira e última parte dessa atração chama-se interações intermoleculares, que depende de polaridade. Então, se eu não entender polaridade, eu não sei interação. Se eu não entender geometria, eu não sei polaridade. Se eu não sei ligação química, eu não sei geometria molecular. Entenderam por que não tem como isso não cair num Enem, num seriado, num vestibular? Tem que cair, tá? Nós vamos fazer essa tríade da química em três partes. O primeiro vídeo geometria, depois polaridade, depois interações intermoleculares. Comecemos aqui, mas antes de nós começarmos, é necessário falar das exceções à regra do octeto. Duas nós já sabemos, né? Que é a do hidrogênio, que fica estável com 2 elétrons, e o hélio, que é um gás nobre, não tem 8 elétrons, não segue a regra do octeto, ele também vai ter 2 elétrons. Então, além do hidrogênio, além do hélio, quais são as outras exceções? Primeiro, berílio. Berílio está na família 2A, ele deveria fazer duas ligações covalentes, perder 2 elétrons, no entanto, ele faz duas ligações covalentes, compartilha 2 elétrons e se estabiliza com 4 elétrons. Então não muda, berílio nunca vai fazer ligação iônica, sempre vai estabilizar com 4. O outro ali é o bóron. O bóron, família 3A, deveria fazer ligação iônica, perder 3 elétrons. Porém, ele faz 3 ligações covalentes e fica estável com 6 elétrons. Então, berílio, bóron, hidrogênio e hélio sempre serão exceção à regra do octeto. Agora, outros que podem ou não podem. Aí depende, né, do exercício, do que ele está perguntando. O normal é fazer aquilo que ele está acostumado, mas tem aqueles que podem ser exceção. O alumínio também pode ser tão exceção quanto o bóron. Então, se não falar nada, o alumínio perde 3 elétrons, faz ligação iônica. Mas se falar que ele está na sua exceção, ele faz ligação covalente, faz 3 ligações covalentes e se estabiliza com 6 elétrons. O fósforo é outro. O normal dele é fazer 3 ligações covalentes, se estabilizar com 8, seguir a regra do octeto, porém ele pode fazer 5 ligações, compartilhar 5 elétrons e se estabilizar com 10 na sua exceção. O enxofre é outro elemento. O normal dele é fazer 2 ligações covalentes, estabilizar com 2 ali, completando 8, seguindo a regra do octeto. Porém, ele pode fazer 6 ligações covalentes e estabilizar com 12 elétrons. Então, essas são as exceções divididas em aqueles que sempre serão e aqueles que podem ser ou não, depende do enunciado do exercício. E agora podemos iniciar a geometria molecular. A geometria molecular, do jeito que eu coloco, ela é mais simples de entender do que está nos livros, né? Onde eu pego apenas a quantidade de átomos e não considero pares de elétrons sobrando como átomo. Com 2 átomos é a geometria mais fácil que existe, porque sempre os dois vão se ligar numa linha reta, né? Então aqui na minha tabela eu tenho um exemplo, tem um tipo de ligação que pode ser iônico covalente, se tem átomo central ou não. Se o AC, que é o átomo central, tem pares de elétrons sobrando, serão os pares de elétrons não ligantes, depois a gente determina a geometria. E depois, na próxima aula, a gente completa com a polaridade. Bom, ligação aqui é iônica. Se são só 2 elementos, claro que não vai ter elemento central, e claro que o elemento central não vai ter par de elétrons sobrando, porque nem elemento central ele tem. É que a geometria é a mais simples de todas, linear. Então, contou, deu 2 átomos, geometria linear. Tanto faz se a ligação é iônica ou se a ligação é covalente. Então, ligação covalente também não tem, muito menos aqui, e geometria também linear. Então, não interessa se é iônico ou covalente, geometria com 2 átomos é sempre linear.
Aí vem agora a geometria com 3 átomos. Agora tem elemento central, que é o carbono. Então, tipo de ligação covalente. Quem que é o átomo central? O carbono. O carbono, que é o átomo central, tem pares de elétrons não ligantes? Algum elétron sobrando? Não. O carbono nunca vai ter elétron sobrando. Ele só tem 4. Tá na família 4A, não pode sobrar nada. Se ele não sobra nada, ele é equivalente a 2 elementos. É como se ele não existisse. Geometria linear também. Agora, olha a água. A água ela tem 1, 2, 3, 4 elétrons, 2 pares de elétrons que não estão ligando, eles estão fora da ligação. Dos 6 elétrons do oxigênio que se encontra na família 6A, só 2 estão sofrendo 2 ligações covalentes. Então, a ligação é covalente, tem o átomo central que é o oxigênio, e por apresentar 2 pares de elétrons, a geometria não é linear. É como se os elétrons, esses pares de elétrons, empurrassem esses 2 elementos que estavam em linha reta, formando um ângulo. Por isso que a geometria é angular. Já deu para entender? Então, ó, 3 átomos, elemento central, não sobra par de elétrons? Linear. Sobra pelo menos um par? Angular. Então, aqui já começa a ficar enjoado, né? Eu preciso saber se o elemento central sobra ou não sobra par de elétrons. Com 4 átomos, nós temos aqui o alumínio, né, fazendo uma ligação iônica. Então, o elemento central é o alumínio. Se ele é metal, ele não pode sobrar par de elétrons, né? Ele é elemento central, ele é metal, ele tem que doar os elétrons, a não ser que ele seja a sua exceção, né? Mas, de qualquer forma, não iria sobrar, né? O átomo central nunca vai ter pares de elétrons sobrando. E, nesse caso, isso para o alumínio, tá? E, nesse caso, a geometria é um triângulo, um triangular. Então, esse aqui, a ligação iônica. Eu vou dar outro exemplo com ligação covalente. Aqui, no caso, 2 covalentes comuns e 2 dativas. Eu não lembro que é ligação covalente dativa. Assiste aí a minha aula sobre ligação covalente. Então, esse aqui é semelhante a esse. Não sobra nada, porque ele está fazendo 2 covalentes dativas, então não sobra nada. Então, também a geometria trigonal plana ou triangular. Já esse aqui, então aqui, ó, esse aqui é iônica e esse aqui é covalente. Cuidado. Já esse aqui, ó, sobra um par. Então, ele manda quem estava ligado aqui com ângulos iguais para baixo, formando aqui uma geometria que é uma pirâmide. Então, ligação covalente, elemento central é o nitrogênio, amônio, né? Sobrando 2 elétrons. Lembrando que o nitrogênio está na família 5A. Então, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Dos 5, apenas 3 fazem ligações. Então, se ele sobra, a geometria já passa a ser piramidal. Então, aqui também tem que pensar. Com 4 átomos, não é só contar. Eu tenho que saber se o elemento central sobra ou não sobra. Não sobra, trigonal plano ou triangular. Sobrou, piramidal. Com 5 átomos e 6 e 7 átomos, a notícia é boa, nunca vai sobrar pares de elétrons no elemento central. A não ser que a geometria seja uma geometria diferente daquela cobrada no ensino médio. Já caiu uma vez no Enem. Ah, mas eu não estudei. Simples, aquela que você não sabe é aquela que, né, é a resposta. Travou? Ah, tá aqui. Então, aqui nós temos 5 átomos. O elemento central é o carbono, então ligação covalente. E, como eu falei, carbono nunca sobra pares de elétrons. Toda vez que eu tenho 5 átomos, é só contar. Não vai ter pares de elétrons sobrando. Ah, mas teve um exercício que tinha. E tinha uma geometria que eu nunca vi na minha vida. Marca ela, ela é a resposta. Geometria tetraédrica. Fácil. Com 6 átomos, é exceção à regra do octeto. Elemento central, o fósforo, também nunca vai sobrar pares de elétrons. A geometria é única, é só contar. Deu 6 átomos? Bipiramidal trigonal. Ah, mas eu vi uma que tinha 6 átomos e tinha um par de elétrons sobrando. E tinha uma geometria que eu nunca vi na minha vida. Marca ela, pronto, acabou. E com 7 átomos, nós temos aqui o elemento central, que é o enxofre. Ligação covalente, elemento central, enxofre. Como já falei, nunca vai sobrar pares de elétrons. Geometria octaédrica. Contou, deu 7, marca lá, octaédrica. Beleza? Então, mais complicadinho é com 3 e com 4 átomos, que eu tenho que verificar se sobra ou não sobra pares de elétrons no elemento central. E aqui as exceções juntas, né? Então aqui é o berílio, o boro, o fósforo, o enxofre. Então aqui linear, trigonal plana. O alumínio também pode entrar aqui, que vai continuar sendo trigonal plana. O fósforo, né? Que é o bipiramidal trigonal. E o enxofre, que é o octaédrico. Ok, meus queridos? Essa foi então
a geometria molecular, primeira parte da tríade. Gostou? Clica no like e compartilha aí. Valeu!